Hag Pesach Sameach, é uma grande alegria estar com todos vocês aqui ao vivo. E hoje nós estamos celebrando o segundo Seder de Pesach. O primeiro Seder foi ontem. E por que isso? Porque há uma tradição de na Galut, na diáspora, você celebrar Pesach na primeira noite e também na segunda noite. Então nós vamos celebrar. Ontem eu fiz uma celebração intimista e hoje eu celebrarei aqui com vocês. Minha esposa não está aparecendo aqui, mas nós estamos em casa aqui de quarentena, não estamos em nossa Kehilá, e é muita alegria estar com vocês. Ela está aqui, se acontecer alguma coisa estranha, algum gato pulando na mesa, eu vou ter que tirar, porque às vezes acontece, mas eu acho que não vai acontecer não. Ontem não aconteceu, ficou tudo tranquilo. E aí nós vamos celebrar o nosso Seder de Pesach online. As pessoas que são da nossa Kehilá, elas estão até também online, algumas pessoas irão nos acompanhar e nós vamos fazendo a liturgia de Pesach aqui com vocês. Hoje eu vou fazer de uma forma mais descontraída, de um modo mais informal, e nós vamos aqui conversando e explicando uma série de elementos. Então ontem foi uma coisa mais solene, mas hoje nós faremos de uma maneira assim mais tranquila. E até explicando que alguém poderia nos perguntar, nós vamos analisar vários elementos do Seder de Pesach, inclusive elementos conectados ao que os cristãos chamam de a última ceia de Jesus, mas aquilo ali não foi última ceia, não foi Santa Ceia cristã, aquilo ali foi um Seder de Pesach. Então nós estamos comemorando o Seder de Pesach e vamos usar muitos elementos também existentes no primeiro século. Por isso que aqui na minha Keará não tem o que geralmente tem no judaísmo tradicional, zeroa, que é o osso, e betzá, porque foram elementos que surgiram depois. Na época de Yeshua, o Seder não era celebrado com zeroa, o osso, e betzá, o ovo. Não estou criticando ou falando que é do mal quem usa isso, não é isso. Mas nós estamos aqui usando elementos mais existentes no primeiro século e vamos conectar isso a Yeshua. Bem, nós já acendemos as velas, já fizemos a brachá antes de começarmos, já oramos, já fizemos a liturgia inicial. E aqui com vocês hoje eu vou começar na brachá do yain, do vinho, que é o kiddush, que nós sempre fazemos o kiddush, que é a brachá sobre o vinho. É interessante que todas as festas de Hashem, inclusive o Shabat, começam com o kiddush. E Pesach não é diferente. É uma festa em que nós também fazemos o kiddush. Por quê? Porque o yain, o vinho, ele é um símbolo de simcha, um símbolo de alegria e um símbolo de celebração. O vinho simboliza alegria e também celebração, comemoração. E é por essa razão que Yeshua, em Yohanan, João capítulo 2, nós sabemos a passagem em que ele transformou a água em vinho naquela festa de casamento. Por quê? Porque casamento é dia de celebração e é dia de alegria. Então ele fez isso para que as pessoas tivessem uma alegria e uma celebração naquele casamento. Então todos os momentos de celebração, os momentos judaicos, inclusive Moedim, os tempos apontados, as festas designadas por Hashem, inclusive o Shabat, sempre há um kiddush, que é uma brachá sobre o vinho. E Pesach comemora a saída do povo de Israel do Egito. E foi exatamente em Pesach o dia em que se comemora a saída do povo de Israel do Egito, que Yeshua estava reunido com os seus talmidim e que ele, no Seder de Pesach, ele usa o vinho, dizendo que representa o seu sangue, que seria derramado, o sangue da Brit Hadashah, da aliança renovada, que seria derramado o sangue dele para caparar para perdão dos pecados. E ele usa a matzá, o pão ázimo, o pão sem fermento, simbolizando
o seu corpo. E é interessante que em Pêssar, nós judeus comemoramos a saída do povo de Israel do Egito, que é a primeira redenção, a primeira Geulá. Mas o judaísmo e os nossos sábios ensinam que o Mashiach, ele vai operar a Geulá, a redenção final. Então, Êxodo é um retrato de redenção, de Geulá. O povo de Israel saiu do Egito, primeira redenção, mas haverá uma Geulá, uma redenção final a ser operada pelo Mashiach, e essa é a redenção que Mashiach nos levará para a era messiânica. Por isso que os nossos sábios sempre conectam Pêssar não só a um evento do passado, saída do Egito, mas também a um evento futuro, ou seja, surgimento de Mashiach e vinda da era messiânica. E nós que cremos em Yeshua, nós sabemos que isso está conectado com o retorno de Yeshua. Antes aqui de fazer o Kiddush, estou fazendo uma introdução, eu gostaria de ler o Talmud Bavli em Rosh Hashanah 11:1. Está escrito assim: No ano novo cessou a servidão de nossos ancestrais no Egito. Em Nissan eles foram redimidos, e em Nissan serão redimidos no tempo vindouro. Nós estamos no mês de Nissan. O que o Talmud quer ensinar é: no mês de Nissan houve a redenção do Egito. E no mês de Nissan, e hoje nós estamos no mês de Nissan, no dia 16 de Nissan, no mês de Nissan houve a saída de Israel do Egito, e no mês de Nissan Israel vai chegar a Geulá, a redenção que será operada por Mashiach. Escreveu o rabino Benjamin Blair: a ideia-chave de Pêssar, como da primavera, é renascimento. Por isso os judeus acreditam que, assim como eles foram originalmente redimidos em Pêssar, o Messias irá revelar-se com toda certeza durante a festa da primavera, Hag HaAviv, porque Pêssar é chamada também de Hag HaAviv, a festa da primavera. E a primavera tem uma simbologia muito bonita com a redenção. O que é a primavera? É uma estação do ano em que as flores elas começam a nascer, elas começam a renascer, há uma regeneração das árvores, das plantas e das flores. E o Eterno, obviamente, foi ele quem criou a primavera. E os nossos sábios explicam que a primavera é um símbolo de era messiânica, de Mashiach. Por quê? Porque tal como as flores elas renascem na primavera, todos nós iremos ter um renascimento do mundo, uma restauração de nossas almas. Todos nós seremos transformados e redimidos na redenção final que é operada pelo Mashiach. Então, em Pêssar, em todas as festas da Torá, em todas as festas das Escrituras, o centro, o foco é a Geulá, é a redenção. E nós sabemos que o agente da redenção, quem é? É Mashiach. Por isso que o Mashiach é o centro de todas as festas. Ele é o centro de Pêssar. E daqui a pouco nós vamos fazer o Kiddush sobre o vinho. Kiddush literalmente significa santificação. Fazer Kiddush nos lembra o que está na Brit Hadashah em Ivrim, Hebreus 12:14. Kiddush é santificação. Hebreus 12:14 diz que sem a santidade ninguém verá Hashem. Então fazer a santificação do vinho nos lembra que nós devemos ser santos. E nós somos santos quando? Quando nós cumprimos as mitzvot da Torá. É por isso que o povo de Israel é chamado para fazer Kiddush Hashem,
santificar Hashem. E nós santificamos Hashem quando a nossa vida é uma vida de cumprimento da Torá. Nós não fomos chamados para fazer Hilul Hashem, para profanar Hashem, que é descumprir a Torá. Vocês vão ver que hoje a liturgia vai ser uma liturgia bem dinâmica, tá bom? A liturgia tradicional, há muitas coisas em hebraico. Aqui vai ser pouca coisa em hebraico, até divertindo, porque muitos cristãos estavam curiosos, querendo saber, muitas pessoas nos mandando mensagens. Então nós vamos fazer uma liturgia de uma forma que todos possam entender. Eu podia pegar aqui e ficar lendo tudo em hebraico, mas eu estou seguindo o conselho do grande rabino racídico Baal Shem Tov, dizendo que a melhor liturgia é a liturgia em que todos entendam em sua língua nativa. Então, vai ter pouca coisa em hebraico, vai ter em hebraico sim, mas a maioria vai ser em português para que todos entendam. Então vejam só, Kiddush é santificação. Nós vamos fazer a brachá santificando o vinho, lembrando também que nós devemos ser santos, como ensinou o livro de Hebreus. Agora vejam só um mistério interessante. Há várias interpretações diferentes sobre o que seria o fruto proibido no Gan Eden, no Jardim do Éden. Uma das interpretações é que o fruto proibido seria o fruto da vide, o fruto da videira. Então o vinho está ligado a o quê? Para uma corrente de interpretação judaica, o vinho está ligado ao fruto proibido. E Adão e Havá comeram do fruto proibido, eles transgrediram a ordem de Hashem, e daí o pecado entrou no mundo, você conhece a história. Então, a vide e o vinho aqui representado foi a causa da queda de Adão e Havá, de Adão e Eva, segundo uma interpretação rabínica. E aí, o que o Eterno faz? Bem, se o vinho, se a vide foi usada para um fim de desobediência, agora o vinho será usado para santificação. O vinho será um símbolo agora de obediência a Hashem, quando nós usamos o vinho para fins sagrados. Tem gente aí que usa o vinho para bebedeira, para coisas erradas. Aí não é isso. Mas o fruto da vide que foi usado para um fim de pecado, para um fim incorreto, agora ele vai ser usado como um elemento sagrado. E por isso que os nossos sábios ensinam então que o primeiro cálice do vinho, ele é um tikkun, ele é uma retificação do primeiro pecado de Adão, ou seja, de Adão. Quando eu bebo o primeiro cálice, o cálice da santificação, eu estou externando o meu desejo a retornar ao Gan Eden, ao Jardim do Éden, antes da queda, antes que o homem tivesse transgredido a ordem de Hashem. E é por isso que vários elementos do Seder também estão ligados ao Gan Eden. Nós temos aqui, por exemplo, na Kiara, Haroset, e eu vou mostrar aqui também, Haroset. Haroset, ele é uma pasta que leva maçã, leva vinho, leva, segundo uma tradição que eu sigo, leva figo. E por que maçã, vinho, figo? Porque há uma divergência de qual seria o fruto proibido. Alguns rabinos dizem que poderia ser a maçã. Então aqui em Haroset eu tenho maçã. Outros dizem que foi o fruto da vide. Então aqui eu tenho vinho. Outros dizem que foi o figo. Então aqui eu tenho figo. E por que nós comemos Haroset no Seder de Pessah? Porque é o nosso desejo de fazer um tikkun, de retificar. Tikkun é um conceito fundamental do judaísmo que está na Brit Hadashah. É nós retificarmos o nosso caráter, é nós nos transformarmos, é nós nascermos de novo para sermos como Adão antes da queda.
para sermos Adão antes de ele ter pecado, por meio de o quê? De um novo nascimento. Agora eu vou mostrar um segredo para vocês. O primeiro Adão, o primeiro homem, ele pecou, diz a Brit Hadashah Shaul em Coríntios, Paulo em Coríntios, e depois viria um segundo Adão, que é Yeshua. O Yeshua vem como segundo Adão, Adão Sheni, o segundo Adão, para quê? Para desfazer o pecado de Adão Rishon, do primeiro Adão. Então, o primeiro Adão pecou, vem o segundo Adão, que é Yeshua, para fazer tikkun, para retificar. Por quê? Porque nós temos que fazer essa retificação, o conserto do nosso caráter, o conserto daquilo que está errado conosco. Então, hoje não é um dia só de beber vinho, de comer, não. É um dia de nós refletirmos sobre a mudança no meu interior e no teu interior que nós precisamos fazer. Até a palavra hebraica Adam, que é Adão, ela revela um segredo messiânico muito forte. Adão é um nome hebraico composto de 3 letras. Aleph, Dalet e Men. Isso é um acrônimo para Aleph, Adão, Dalet, David, o rei Davi, e Men, Mashiach. Então, no nome Adão, eu tenho Adão, o primeiro homem que pecou, eu tenho Dalet, David, o rei Davi, e eu tenho Men de Mashiach. Essas 3 letras representam o plano de Hashem para corrigir a humanidade, fazendo o Tikkun Olam. Adão, o primeiro homem, pecou. Aí depois vem David, o rei Davi, que o Eterno faz uma aliança com o rei Davi, dizendo que por meio dele viria aquele que reinaria para todo o sempre. E quem é essa terceira pessoa? Men, Mashiach. Então nós temos aqui uma simbologia completa da redenção no próprio nome hebraico de Adão. Adão, Aleph, Adão, Dalet, David e Men, Mashiach. Interessante observar que na obra judaica Or Zarua, uma obra medieval do século XIII, essa obra fala que o vinho, ele representa o sangue. Olhem, gente, eu estou citando uma obra do judaísmo tradicional, rabínico, ortodoxo, dizendo que vinho simboliza sangue, que foi a mesma tipologia que Yeshua disse que o vinho representaria o sangue dele que seria derramado. Olhem que lindo, uma obra do judaísmo tradicional dizendo que o vinho representa sangue. Na verdade, meus amigos, eu quero te chamar a atenção o seguinte: tudo na tradição judaica aponta para o Mashiach, aponta para Yeshua. Então essa obra, ela diz que o vinho representa sangue. O sangue do sofrimento e o sangue da redenção. E essa obra diz que representa o sangue do sofrimento porque é uma alusão ao sofrimento dos meninos hebreus que foram mortos, que foram assassinados pela ordem do faraó, conforme nós lemos em Shemot, em Êxodo. Então é o sofrimento dos meninos hebreus que morreram e da sua família, né, que perdeu as crianças e obviamente ficou triste. E o vinho representa também o sangue da redenção. E essa obra diz que esse sangue é o sangue da Brit Milá, da circuncisão de Avraham Avinu, de Abraão, e o sangue também do cordeiro de Pêssar. O cordeiro de Pêssar, cujo sangue foi aplicado nos umbrais das portas para que o anjo exterminador não matasse os primogênitos. Então, essa simbologia que vinho é sangue, sangue do sofrimento e sangue da redenção, que essa obra Or Zarua nos ensina, sangue do sofrimento e sangue da redenção, essa tipologia, essa simbologia pode ser aplicada perfeitamente a Yeshua HaMashiach. O vinho,
é símbolo do sofrimento, o sofrimento de Yeshua, o sofrimento quando ele foi executado pelos romanos, e o vinho também representa a redenção, porque Yeshua é a nossa Geulah, Yeshua nos levará para a nossa Geulah. Então, de posse dessas explicações, nós vamos fazer agora o Kiddush, e você que está em casa, né, me acompanhando também, vamos fazer o Kiddush juntos para bebermos a primeira taça, o cálice da santificação. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Borei peri hagafem, Borei peri hagafem. Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da vide. Vamos beber a primeira taça. Lembrando da santificação. Bem, um outro elemento que nós temos aqui é carpaz. Carpaz, ela é uma erva que está aqui. Só um momentinho que estou servindo minha esposa. Carpaz é uma erva que está aqui na Queará, uma planta, e a tradição diz que nós pegamos a carpaz e nós mergulhamos em um recipiente com água. Então nós pegamos aqui carpaz e vamos mergulhar em um prato com água e sal. E a simbologia de comer carpaz, ela é muito forte, porque eu pego carpaz e mergulho em uma água com sal. Água com sal é para lembrar as lágrimas dos escravos hebreus no Egito. O nosso povo sofreu muito no Egito. Muitas pessoas nasceram como escravos e morreram como escravos. Muitas pessoas passaram a vida toda sofrendo. E, obviamente, lágrimas e lágrimas foram derramadas. Uma coisa é quem viveu na geração que saiu do Egito, viu o Mar Vermelho se abrir, o maná descer, viu todos aqueles milagres, as pragas no Egito. Quem viveu ali viu coisas maravilhosas. Mas existiram pessoas que nasceram escravos, morreram escravos e não viram nada. E sofreram e derramaram lágrimas. Eu gostaria, e a simbologia de carpaz tem a ver com essas lágrimas, mas eu gostaria de alertar você que muitas vezes você está com lágrimas nos seus olhos, achando que o Eterno está oculto. Tal como hebreus que nasceram escravos, morreram escravos e não viram o livramento. Parece que o Eterno está oculto, que ele está escondido, que ele ocultou a sua face, mas o Eterno está presente, o Eterno está em todos os lugares, o Eterno está no coração daqueles que abrem os seus corações para recebê-lo. Então, carpaz nos lembra a lágrima, mas nenhuma lágrima nossa cai em vão. O Eterno, ele ouve o nosso clamor. Se você às vezes passa por tribulações, por adversidades, por lutas, por coisas negativas, não se esqueça de clamar a Hashem, e as suas lágrimas sempre elas serão recolhidas. Então, carpaz tem a ver com essas lágrimas dos escravos, e isso também tem a ver com a nossa emuná em Yeshua HaMashiach, a nossa fé, a nossa confiança. Por quê? Porque eu digo por mim, antes de conhecer Yeshua, a nossa vida é uma vida de tristeza, é uma vida de trevas espirituais, é uma vida de frieza. Quantas e quantas lágrimas eu e você que me assiste, nós derramamos sem conhecermos a Yeshua. Então Yeshua é aquele que consola-nos de nossa escravidão espiritual. Os hebreus eram escravos no Egito, e Yeshua disse que quem é escravo do pecado
essa pessoa é um escravo. A pessoa que está preso pelo pecado é escravo do pecado. Então, quem vive no pecado é escravo. Algumas pessoas pensam, poxa, pensa que é um negócio do Egito que aconteceu lá atrás, no passado, mas conforme eu falei, Pêssar é uma festa comemorando não só o passado, mas comemorando o futuro, porque Pêssar comemora Geulah, a redenção, comemora a nossa ida para a era messiânica com Yeshua. E as nossas... a nossa escravidão, os israelitas eram escravos no Egito, mas isso nos lembra de que quem está assolado e controlado pelo pecado hoje, essa pessoa é um escravo, porque Yeshua disse. Então, isso nos lembra, Carpaz, também da nossa libertação operada por Yeshua. A própria Brachá de Carpaz, nós faremos daqui a pouco, leva a palavra Adamá, que também consta aquelas letras Aleph, Dalet e Mem, que é aquilo que eu falei que é um acrônimo para Adão, David e Mashiach. Lembrando que Mashiach é o objetivo de tudo isso. Uma outra simbologia de Carpaz também muito interessante, que Carpaz é uma planta, obviamente, verdinha, e ela é uma planta verde porque, dizem os nossos sábios, para nos lembrar que Adão no Gan Eden, ele era vegetariano. Ele se alimentava das coisas verdes, verduras, legumes e também de frutas. Adão não comia carne. Os nossos sábios falam que o consumo de carne pelos seres humanos como comida só veio depois do dilúvio, do Mabulo, do dilúvio, depois com Noé, só depois. Então Adão, ele era vegetariano, até porque não havia morte no mundo, ele não podia matar nada e comer, não havia morte. Então, quando nós comemos Carpaz, os nossos sábios ensinam que nós estamos nos lembrando do estado de Adão antes da queda, para declararmos que nós queremos viver hoje, como Adão antes da queda. O que é viver como Adão antes da queda? É viver longe do pecado. E quem nos dá esse poder para nos afastarmos dos nossos pecados é Yeshua HaMashiach, porque ele é o segundo Adão, conforme está em 1 Coríntios 15, 22, Yeshua vai nos dar autoridade, ele nos convoca a sermos como Adão antes da queda. Eu mesmo sou vegetariano e na era messiânica todos serão vegetarianos. Os nossos sábios, o Rabino Yitzhak Kook, um grande sábio, explica isso, porque na era messiânica ninguém vai poder matar, porque a morte será extinta, tal como existia no Jardim do Éden. Carpaz também é interessante que Carpaz, se eu pegar a palavra hebraica Carpaz, por que, gente, quem não está acostumado com o hebraico, por que nós fazemos tudo uma análise à luz do hebraico? Porque hebraico não é uma língua comum, como português, inglês, espanhol, etc. Hebraico é uma língua sagrada, então existem conceitos espirituais nas palavras hebraicas. Não existem conceitos espirituais em português, inglês, espanhol. Não existem mistérios, mas a língua hebraica ela está repleta de mistérios e que o Eterno ele revela mistérios através do hebraico, que é uma língua sagrada. Então, Carpaz é uma palavra que, se eu dividi-la, Carpaz, se eu dividir, eu tenho car e paz, que significa literalmente remover o travesseiro. Remover, tirar o travesseiro. E você vai falar, o que isso tem a ver com CD de Pêssar? Remover, o que é travesseiro? Travesseiro é algo gostoso e algo confortável. O travesseiro representa a nossa zona de conforto. Então, Carpaz é Carpaz, remover o travesseiro.
remover a nossa zona de conforto. O Eterno está chamando você hoje para sair da sua zona de conforto, para você servir a Hashem, para você anular a sua vontade, para servi-lo, e que você possa cumprir Torá. Existirão dificuldades, lutas, aflições? Existirão. Yeshua disse, no mundo vocês terão aflições, mas a questão é, saia da zona do conforto. E Carpaz nos ensina essa lição. A tradição fala que, Carpaz, nós mergulhamos nessa água com sal 2 vezes. E alguns rabinos conectam isso, a dupla imersão, a Shnei Meshirim, a 2 Messias, o Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben David. 2 imersões, Shnei Meshirim, 2 Messias, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. E, aproveitando esse conceito, nós temos aqui uma simbologia totalmente afinada com Yeshua, porque mergulhar Carpaz 2 vezes significa as 2 vindas de Yeshua. Vamos fazer uma releitura dos conceitos rabínicos. Quem é Mashiach ben Yosef? É um Mashiach sofredor, que o judaísmo rabínico diz que ele vem, ele sofre e ele morre. Inclusive, alguns rabinos citam Yeshayahu Nun Gimel, Isaías 53, aplicando a Mashiach ben Yosef, ao Messias sofredor. E daí ele morre. E depois vem Mashiach ben David, que é o Mashiach rei, que reinará em Israel e reinará sobre toda a terra. E naquele dia o nome do Eterno será um sobre toda a terra. Pegando esse conceito rabínico, nós cremos e nós podemos aplicá-lo a Yeshua, que Yeshua veio como servo sofredor de Yeshayahu Nun Gimel, o servo sofredor de Isaías 53, mas ele voltará como quê? Como rei. Ele veio como cordeiro, o Corban Pessah, a oferta de Pessah, ele veio como cordeiro que foi imolado. Isaías 53 fala que como cordeiro ele não abriu sua boca. Ele veio como cordeiro que foi imolado, mas ele não volta como cordeiro. Ele volta como leão da tribo de Yehudá. Ele volta como rei. Então, mergulhar 2 vezes Carpaz tem essa simbologia. Uma outra simbologia da tradição judaica que eu gosto muito é que muitos judeus, eu fiz aqui, além da água e do sal, eles adicionam vinagre. E vários rabinos falam que o vinagre lembra o sofrimento dos hebreus. Vários rabinos conectam vinagre a sofrimento. Mas vejam só, se tem vinagre aqui, e se a dupla imersão representa Mashiach, o vinagre é um elemento que aparece na Brit Hadashah como símbolo de sofrimento de Yeshua. Nós lemos em Yohanan João 19:30 que os romanos embeberam vinagre em uma esponja e eles deram o que? Para Yeshua. Yohanan João 19:30 fala que Yeshua bebeu. Então o vinagre ali na cruz é ministrado em um contexto de sofrimento. E esse mesmo vinagre que Yeshua bebeu, isso é para cumprir uma profecia. Ele não bebeu vinagre à toa. Podiam dar, sei lá, suco de laranja, suco de abacaxi, suco de maracujá. Por que foi vinagre? Porque o Sefer Teilim, o livro de Salmos, 69:22, e na numeração cristã, que é diferente, é 69, verso 21, há uma profecia sobre Mashiach ingerindo vinagre. Então o vinagre aqui, que os rabinos dizem que representa um sofrimento, que está em Salmos também, é o sofrimento de quem? É o sofrimento de Mashiach, o servo sofredor de Isaías 53.
Uma outra simbologia aqui de carpaz, nós vamos comer aqui o carpaz, tá? Eu vou fazer a brachá. A única coisa que eu estou explicando conceitos ocultos que muita gente não conhece. Então, eu podia chegar aqui, comer e seguir a liturgia e acabar rápido, mas eu estou indo bem devagar para explicar segredos que estão por trás. Um outro mistério por trás de carpaz é que algumas pessoas mergulham carpaz só um pouquinho aqui na água com sal e vinagre e tiram, e carpaz fica pingando, conforme eu disse, lembrando as lágrimas dos hebreus que sofreram. Mas uma outra tradição é você mergulhar e enfiar até o dedo. Você enfia o dedo, né, um pedaço da mão inteira aqui dentro, sua mão vai ficar molhada e você faz uma grande imersão. E o que é afundar a mão? Isso é um mikve, é uma imersão. E a Hassidut explica que é um símbolo, enfiar a mão, os dedos inteiros. Isso é um símbolo de um mikve, de uma imersão no sentido espiritual. É nós externarmos em nossos corações que nós queremos fazer uma imersão em Hashem. Nós queremos entrar em um momento de profundidade espiritual. Nós queremos buscar mais de Deus. Ou seja, eu afundo minhas mãos dizendo que eu quero imergir no eterno. Conforme eu até falei em um estudo, nesse período de quarentena, coronavírus, tem gente que fica vendo Netflix o dia inteiro. Eu aproveito para orar, para ler as escrituras, para meditar. Eu até brinquei, né? Eu estou usando o Hashemflix. Ou seja, é uma vontade de fazer uma imersão, de buscar mais a Deus. Então é um momento, gente, que nós temos que buscar mais a Deus, fazer um mikve, uma imersão. E olhem só como a língua hebraica ela é rica. Mikve, em hebraico, né, que tem a ver com imersão, ela possui na gemátria, o valor numérico de 151. Mikve, 151. Que é o mesmo número 151 da palavra vayakhel, que significa e reuniu. Essa palavra vayakhel, e reuniu, quem reuniu? É o Eterno que reúne. Os nossos sábios explicam que o Eterno, na era messiânica, ele vai reunir todo o povo de Israel que está disperso nos 4 cantos da terra. O Eterno vai reunir o povo de todos os 4 cantos da terra para levar o seu povo para a terra de Israel na era messiânica, em que Yeshua irá reinar, o Mashiach vai reinar sobre toda a terra. Então, isso se refere a uma reunião. Agora, qual a conexão da imersão? Mikve, 151, com vayakhel, reuniu, Hashem reuniu, ele reuniu, 151 também. Qual é a relação entre imersão e reunião? A ideia é a seguinte: quando todos nós imergirmos em Hashem, imergirmos na água, imergirmos no vinagre, no sofrimento, que é Yeshua, a imersão de Yeshua. Quando nós fizermos uma imersão em Hashem, o Eterno vai nos reunir dos 4 cantos da terra, fazendo kibbutz galuyot, a reunião dos exilados de que falaram os Neviim, os profetas, e aí chegará a era messiânica. Eu conheço muito cristão que diz, eu estou esperando Jesus voltar. Eu falo, o que você está fazendo? O camarada não está fazendo nada, ele está sentado vendo Netflix. E Yeshua não volta assim. Nós temos que imergirmos em Hashem. Os nossos sábios explicam que se nós tivermos mérito, o Mashiach voltará logo. E se nós não tivermos mérito, o Mashiach vai demorar a voltar, ele vai demorar. Então, um conceito judaico, e Kefabet 2 Pedro, há um texto em 2 Pedro, esqueci de cor o verso, mas fala que nós temos que
apressar o dia de Mashiach. Nós temos que apressar. Isso que Kefá Pedro usa, isso é um conceito judaico. O conceito é: não fique sentado, não fique vendo a tua vida passar, não fique vendo novela, televisão, não fique em sua zona de conforto. Para Yeshua voltar, você tem que fazer a tua parte. Você tem que viver em santidade. Você tem que pregar Yeshua. Agora, não é como eu conheço muita gente. Conheço muita gente que fala: não, eu estou pregando Yeshua para os evangélicos, eu estou evangelizando os evangélicos, e o cara vive uma vida totalmente errada. Não é por isso, é ridículo. Viver, não adianta pregar Yeshua. Eu não gostaria que você pregasse sobre Yeshua. Eu gostaria que você vivesse como Yeshua e pregasse Yeshua através das suas boas obras. É o que Yaakov Hatzadik, ele ensina, conhecido em português como Tiago, a carta de Tiago. Ele fala: mostre-me a tua emuná, a tua fé, com as tuas palavras. Ele faz uma crítica. Ele fala: você mostra a sua fé com as suas palavras, mas eu mostro a minha fé pelas minhas boas obras. Então nós temos que ter boas obras, e aí sim nós vamos trabalhar e trazermos Yeshua aqui para a terra. Se Yeshua está demorando, a culpa não é dele, a culpa é minha, a culpa é tua, a culpa é nossa. Que você faça a tua parte. Compartilhe nossas mensagens de Torá e de Yeshua no Facebook, no YouTube. Subscreva os nossos canais. Procure viver uma vida reta. Procure expandir. Às vezes, não estou generalizando, mas tem gente aqui que nos assiste que compartilha só bobeira no Facebook, no YouTube. Compartilhe as coisas santas, as coisas sagradas e atinja outras pessoas. Bem, vejam como tem simbologia de Carpaz. Eu vou parar por aqui porque é muita coisa. Então nós vamos aqui fazer a brachá de Carpaz e comê-la. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hadamah. Vamos comer Carpaz, fazendo aqui a dupla imersão conforme eu falei. Bem, seguindo aqui no nosso Seder interativo, Interativo. No Seder de Pessah, nós temos aqui um prato com 3 matzot, 3 pães ázimos, 3 matzot. E essas 3 matzot possuem diversos simbolismos diferentes no judaísmo. Vários. Alguns dizem que representa Avraham, Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó. E é interessante que durante a liturgia nós pegamos a matzá do meio e nós iremos fazer Yahatz, a quebra. Vamos partir a matzá. Agora pensem comigo, se de acordo com uma interpretação eu tenho a matzá, as 3 matzot são Avraham, Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó. Se eu vou pegar a matzá do meio, eu estou pegando a matzá que representa Yitzhak e eu vou parti-la. E muitos rabinos falam que partir a matzá representando Yitzhak, Isaac, isso é uma alusão a Akedah, Bereshit, Gênesis 22, foi o quase sacrifício de Isaac. Quando Abraão levou o seu filho para ser sacrificado, você sabe que no final ele não morreu, mas Isaac, Yitzhak, ele aceitou e ele se ofereceu como sacrifício. A literatura rabínica diz que Isaac tinha 37 anos de idade. Não é como muitas pessoas pensam que ele era um garotinho que nem sabia o que estava acontecendo. Não, ele sabia. Ele tinha 37 anos de idade. Ele sabia que ele iria ser imolado.
mas ele se entregou em alto sacrifício. Que foi a mesma coisa que muito tempo depois Yeshua fez e se entregou como alto sacrifício. A obra judaica Kol Hator nos ensina que o sacrifício de Isaac, quando ele se oferece para ser sacrificado, a obra Kol Hator diz que ele se ofereceu como um cordeiro a ser imolado. E a obra Kol Hator diz que ele se oferece como um cordeiro e que isso representaria no futuro o próprio cordeiro de Pêssar, cujo sangue foi aplicado nos umbrais das portas. E nós sabemos que Yeshua, Hamashiach, ele é descendente de Isaac, o quase sacrifício de Isaac. Estou falando quase, mas eu posso falar até assim, o sacrifício de Isaac, porque ele se ofereceu para ser sacrificado. Então, o sacrifício de Isaac representa não só o cordeiro de Pêssar, mas representa o próprio Yeshua que se ofereceu em sacrifício, porque Yeshua é o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Então isso é muito interessante, que Yeshua é o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Eu fiz um shiur que está no YouTube há alguns anos atrás, chamado As 3 Matzot de Pêssar e os 3 Pilares da Elohut. E eu citei vários ensinos cabalísticos do judaísmo ortodoxo, no sentido de que as 3 Matzot representam o Pai, o Filho e Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Vejam, o Pai, o Filho e Ruach, o Espírito. E o Filho está no meio. E de acordo com a liturgia judaica, justamente a matzá do meio, que ela será partida. Quem vai ser partido? Ben, o Filho, representando, para nós que cremos em Yeshua, o sacrifício de Yeshua. Então isso é uma tipologia muito interessante também. Aqui é um vídeo longo, não tenho como explicar tudo, mas isso está no YouTube. Se chama As 3 Matzot de Pêssar e os 3 Pilares da Elohut, e daí eu explico com profundidade. Outros rabinos ensinam que essas 3 Matzot representam o En Sof, o ser infinito, que é uma alusão cabalística ao eterno. O segundo é Mashiach ben Yosef. E a terceira matzá é o Mashiach ben David. Então a segunda, En Sof, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. Então a segunda, que será justamente quebrada, ela é Mashiach ben Yosef, que é, na literatura rabínica, o Messias o quê? O Messias sofredor. Então, seguindo a tradição, nós pegamos a matzá do meio, ou seja, que representa Isaac, o sacrifício de Isaac, que representa Ben, o filho, que representa Mashiach ben Yosef, o Mashiach sofredor. E nós fazemos o quê? Nós partimos essa matzá ao meio. E alguns partem ao meio, e uma outra tradição que eu vou explicar partem em 2 pedaços desiguais. Um pedaço maior e um pedaço menor. E eu vou explicar o porquê. Uma tradição você parte no meio e a outra você parte em pedaços, um maior e o outro menor. Que é a que eu estou seguindo. O pedaço menor volta aqui para o meio. E o pedaço maior se chama Afkoman. Afkoman vem de uma palavra grega que significa aquilo que virá depois. Aquilo que virá depois. E é a tradição que nós venhamos a colocar em um lenço, um pano, muitas vezes é de linho branco, chamado Afkoman. O meu aqui tem desenho escrito Afkoman em hebraico, com as taças de Pêssar. Mas vejam só, se a matzá do meio representa Isaac, o sacrifício de Isaac,
representa Ben, o filho, que foi partido. Se representa o Mashiach Ben Yosef, o Mashiach sofredor, representa Yeshua. E depois nós colocamos o quê? Nós vamos colocar aqui em um invólucro branco. Em um invólucro branco. Isso é a tradição judaica. Nós colocamos um pano branco. E o que isso nos lembra na Brit Hadashah? Depois que Yeshua morreu, ele foi envolto em pano de linho que? Branco. Isso é chamado Afkoman e nós depois, hoje, né, nós não temos crianças aqui, estamos em quarentena, hoje só tem aqui eu e minha esposa, né, nós estamos fazendo um isolamento, nós estamos aqui sem crianças, geralmente tem criança, e quando tem criança, nós damos nós escondemos isso daqui, vamos esconder para que depois as crianças, no final da cerimônia, elas vão ter que procurar e achar. E geralmente a criança que acha, a gente sempre dá um prêmio, faz uma brincadeira. Então, vou passar aqui para minha esposa, a gente esconde e depois uma criança tem que achar. Agora vejam a simbologia. O Afkoman será escondido. Se o Afkoman, aquilo ali representa o corpo de Yeshua, Yeshua ele está escondido. Yeshua está oculto. Yeshua está oculto aos olhos do povo de Israel. Israel não sabe. Tem muitos judeus que creem em Yeshua, mas muitos judeus que não creem não sabem que Yeshua é o Mashiach. Então o Afkoman tem um símbolo messiânico muito forte. O estudioso David Dalby e outros que o seguiram, eles mostram, vários radicais gregos, que Afkoman está ligado a uma palavra que significa, sabe o quê? Ele ressuscitou. Então, isso eu tirei de uma Haggadah do judaísmo ortodoxo, uma nota de rodapé da JPS, ou seja, não é invenção minha não, uma Haggadah ortodoxa, uma notinha de rodapé dizendo que há uma teoria, dentre outras, que Afkoman também significa ele ressuscitou. Então aquilo ali representa o quê? Representa Yeshua, que ele foi morto, envolto em um pano e ele durante 3 dias, os seus discípulos ficaram tristes, chorando, achando que ele tinha morrido e não aconteceu nada. Mas depois de 3 dias, ele ressuscita e aparece aos seus discípulos. Tal como no fim dos tempos, Yeshua vai aparecer para todo o povo de Israel. E aí vai se cumprir Romanos 11, em que o rabino Shaul Paulo diz: Kol Israel Ivashá, todo Israel será salvo. Mas enquanto Yeshua não se revela, ele está oculto, tal como Afkoman ele é escondido. Agora percebam uma coisa interessante, porque agora cada vez mais há judeus que creem em Yeshua, está assim no mundo inteiro. Israel toda hora está crescendo muito o número de judeus que creem em Yeshua. Por quê? Porque nós estamos chegando no fim dos tempos, estamos nos aproximando do fim, e aí o povo de Israel cada vez mais vai reconhecer Yeshua, cada vez mais. Então Afkoman, ele representa essa Geulah. E por que eu segui a tradição de partir uma parte maior? Eu não parti a matzá do meio em partes iguais. O Afkoman foi uma parte maior. Por quê? Porque vários rabinos diziam o seguinte, que o Afkoman, essa parte maior, está ligada a Geulah, da era messiânica. Então nós temos a primeira redenção, saída do Egito. E nós temos a última redenção, era messiânica. E por que os pedaços são em partes desiguais? Porque a segunda redenção, ela será maior do que do Egito. A era messiânica haverá mais e mais milagres do que aconteceu no Egito, conforme a interpretação rabínica de Miqueias 7:15.
Muita gente fala, poxa, nosso povo viu o Mar Vermelho se abrir, viu as 10 pragas do Egito, viu tudo aquilo. Na era messiânica nós veremos coisas muito e muito maiores ainda. Haverá, por exemplo, Terriat Ametim, haverá a ressurreição dos mortos. Nós que cremos em Yeshua vai descer nos ares com os seus santos anjos e com o seu povo. O nosso corpo será glorificado. Várias fontes ortodoxas falam que o templo legítimo, não é esse que querem construir agora com mãos humanas, mas o templo ele vai descer dos céus prontinho. E eu creio nisso, o templo vai descer dos céus. Quem estiver aqui, ou quem ressuscitar dos mortos, nós veremos coisas muito maiores do que no Egito. Então, o Afikoman é um pedaço maior para representar que a Geulah final ela é maior do que a primeira. Muita gente não entende o Rabino Shaul Paulo em Coríntios, quando ele fala que a segunda aliança é superior à primeira. Ele fala, Brit Hadashah, a segunda aliança é superior à primeira. Aí muita gente fala, Shaul está criticando a Torá. Ele diz que a segunda aliança é superior à primeira. Ele está criticando a Torá, isso é um absurdo. Isso foi Roma que alterou os seus ensinamentos. Não foi Roma coisa nenhuma. Shaul era rabino, gente. Ele foi discípulo de Gamliel. O que ele está escrevendo é o que os nossos sábios escrevem. Eles escrevem que a Geulah, a redenção, será muito maior do que o que aconteceu no Egito. Porque a segunda aliança que ele está dizendo não foi apenas a morte e a ressurreição de Yeshua. É a segunda aliança que será totalmente consumada na era messiânica. A segunda aliança, que é a Brit Hadashah, a nova aliança, aliás, a Brit Hadashah, a nova aliança, ela só vai se completar totalmente com a era messiânica, que será muito maior, como os nossos sábios ensinam. Então, a era messiânica será maior do que os nossos dias no Egito? Sim! Isso o Rabado fala, o Breslov fala, todo mundo sabe. Então Shaul não inventou nada. Ok? Bem, se nós estivéssemos aqui seguindo a liturgia da Haggadah, nós iríamos começar até a ler em hebraico ou traduzindo para o português, e aqui eu vou fazer apenas um resumo. Nós iríamos falar sobre o sofrimento de Israel do Egito, porque toda a Haggadah, ela começa com o sofrimento de Israel no Egito e depois ela mostra a saída de Israel do Egito. Começa com uma desgraça para um estado glorioso. E os nossos sábios, Hazal, ensinam que isso é uma imagem da redenção operada pelo Mashiach. Nós estamos hoje vivendo momentos de desgraça. Há fome no mundo, guerra, doença, há tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Nós estamos em um mundo ruim. O próprio Yeshua disse que o mundo jaz no maligno. Então nós estamos vivendo um mundo que jaz no maligno, um mundo ruim. No mundo nós temos aflições. Então nós somos como o povo de Israel no Egito, que nós estamos vivendo coisas muito ruins. Mas depois haverá uma redenção final, que é a era messiânica operada pelo Mashiach. Então, a Haggadah tradicional, ela começa narrando a desgraça, o sofrimento no Egito, até um estado glorioso, que é a saída de Israel do Egito. Que isso aponta para Mashiach, que vai nos levar para a era messiânica. Então, eu não vou ficar lendo aqui, vou pular muitas partes, mas a Haggadah ela vai falar sobre o sofrimento de Israel, depois muitas Haggadot, porque existem várias versões diferentes da Haggadah, várias, mas algumas vão narrando as 9 pragas do Egito, depois narra a 10ª praga, e daí que tem o tema fundamental de Pêssar, que o Eterno fala para ser abatido o cordeiro e o sangue ser aplicado nos umbrais das portas, que é uma imagem profética muito forte sobre o sacrifício de Yeshua, porque ele é o cordeiro
que está lá em Isaías 53. O cordeiro que mudo, ele é levado aos seus matadores, aqueles que irão tosquiá-lo. Então isso é muito importante nós entendermos isso. Vejam, muita gente que não crê em Yeshua, muito judeu fala, pô, vocês estão achando simbologia em tudo para Yeshua? Mas vejam, o próprio judaísmo é cheio de simbologia. A obra Kol HaTor, quando fala que o cordeiro está ligado a Isaac, isso é simbologia. Quando fala que o vinho é símbolo de sofrimento, é símbolo de redenção, isso é simbologia. Quando o judaísmo fala da simbologia da matzá, tudo é simbologia. E isso também tem simbologias em relação a Yeshua. Então aqui na Haggadah tradicional eu estou pulando algumas partes, mas nós narramos sofrimento. E agora nós vamos beber o segundo cálice, nós vamos fazer a brachá. O segundo cálice, que é um cálice agradecendo a Hashem pelo livramento, pela salvação do nosso povo no Egito. Então nós vamos fazer uma brachá e bebemos aqui. E você que está fazendo conosco em casa, eu vou fazer a brachá e depois a gente vai beber comemorando o livramento, a nossa salvação do Egito, que é uma comemoração também dos nossos livramentos. Quantos livramentos o Eterno já me deu? Quantos livramentos o Eterno já te deu? Quantas vezes? Então nós temos que sempre agradecer ao Eterno, não só pelo que Ele fez, mas pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele fará, por todos os livramentos. Então vamos fazer a brachá aqui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Borei peri hagafen, Borei peri hagafen. Amém. Bebamos o segundo cálice. Bem, agora, seguindo a liturgia, nós vamos fazer Artsá, que é uma lavagem das mãos. E aí, eu vou ali, em 30 segundos, lavar as minhas mãos. E as pessoas geralmente têm uma dúvida. E daí, minha esposa vai fazer uma pergunta, que é a dúvida de muita gente, enquanto eu vou lavando minhas mãos. Ela vai falar aqui uma dúvida que as pessoas têm, e daí eu volto em 30 segundos, ela vai fazer a pergunta aí para a galera. Em relação àquele versículo em que Yeshua é criticado porque os talmidim dele não fazem a Netilat Yadayim, só para explicar essa questão. O que é Netilat? Explica aí. A lavagem cerimonial das mãos, se chama Netilat Yadayim. Bem, gente, essa é a dúvida do pessoal, né? Estou voltando aqui. A brachá é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste acerca da lavagem das mãos. Bem, ela colocou essa dúvida. Tem aquela passagem na Brit Hadashah em que os perushim, os fariseus, criticam, não Yeshua, falam, os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Eles não estão falando de Yeshua, estão falando dos discípulos de Yeshua que estão comendo sem lavar as mãos. Agora vejam só, isso foi, de acordo com o Talmud em Berachot 52b, isso foi uma crítica injusta aos discípulos de Yeshua. Por quê? Porque segundo o judaísmo, quando alguém vai comer hulin, que é uma comida ordinária, uma comida do dia a dia que você come, naquela época você não precisava fazer a lavagem ritual das mãos. Você não precisava.
quando você vai comer uma coisa ordinária, repito, não é lavagem das mãos apenas para fins higiênicos, não. É uma lavagem ritual. Então, para você comer uma comida ordinária, você não precisava fazer uma lavagem ritual. Você só precisava fazer uma lavagem ritual das mãos para comer uma coisa o que? Sagrada. Então, seguindo a Beit Hillel, ali os discípulos estavam comendo coisas ou comida comum. Não tinha nada obrigando que eles lavassem as mãos. Porque, repito, quando você come kodashim, coisas sagradas, aí sim tem que lavar. Agora, hulim, uma comida ordinária, não tinha obrigação. E daí, por isso que essa crítica foi injusta. Por isso que Yeshua vai e começa a criticá-los, falando, olha, vocês estão anulando a Torá pelas vossas tradições, e aí ele vai descendo o cajado, né? Dizendo que ele vai criticando uma série de coisas. Agora, por que em Pessah nós fazemos essa lavagem ritual das mãos para consumirmos a matzá? Porque aqui é um elemento sagrado que nós vamos comer. Aqui eu vou comer um elemento sagrado. Inclusive, vai ter um momento aqui na nossa liturgia que nós vamos comer a matzá que representa o corpo de Yeshua. Então não é algo comum, algo profano, não é hulim, é algo sagrado. Então é uma lavagem porque eu vou comer algo sagrado. E só resumindo, essa ideia de lavar as mãos para coisas sagradas, isso vem de onde? Porque os sacerdotes, nós lemos na Torá, os Kohanim, para eles oficiarem no Mishkan, no tabernáculo, ou no Beit HaMikdash, no templo, eles tinham que lavar as mãos e os pés. Está escrito, se eles fossem oficiar sem lavar as mãos ou os pés, eles iriam o quê? Morrer. Então o Eterno ordenou aos sacerdotes. E daí o judaísmo passou a entender o seguinte, se nós temos uma vida como sacerdotes, né? Entre aspas, você não é um sacerdote, mas nós temos que viver o nosso sacerdócio real, da qual falou a Brit Hadashah e da qual falou a Torá. Nós devemos purificar as nossas mãos ritualmente, que também aponta para a pureza das nossas ações. Como está no Sefer Tehillim, livro de Salmos 26, 26. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim, ó Adonai, eu rodeio o teu altar. Então, para rodear o altar de Adonai, nós temos que ter mãos limpas. Mão limpa não é só no sentido físico, não é isso. Mas as coisas físicas têm um reflexo espiritual, porque diz o Zohar que tudo que existe no mundo físico tem um reflexo espiritual. Então, lavar as nossas mãos ritualmente é um reflexo de que no mundo espiritual nós temos que ter mãos limpas, ou seja, ações limpas, ações puras, ações inocentes, ações em santidade. Ok? Então agora nós vamos fazer, daqui a pouco, já, abrahá para comermos a matzá, o pão ázimo, que é um pão sem fermento. E aí, vejam só, Pessah também é chamado de Hag HaMatzot, a festa dos pães ázimos, a festa das matzot, que são pães sem fermento. Vejam só, por que nós temos que comer por que nós não podemos comer hametz, que é a massa fermentada? Vamos lá. Matzá é uma massa sem fermento. Hametz é uma massa com fermento. E o Eterno fala que nós não podemos comer massa com fermento, nós não podemos comer hametz, nós não podemos comer um pão que você come da padaria do dia a dia. Vejam só, isso daqui, gente, tem uma simbologia espiritual muito forte. Matzá é uma massa murcha, pequena, diferente do pão da padaria, que é uma massa com fermento. Então é uma massa o quê? Inchada. Então a matzá é uma massa fina, fininha, murcha, sem fermentação. Por quê? Porque isso é o oposto de uma massa fermentada.
que é o hametz, que é um pão que fermentou, um pão inchado. Então, a diferença entre matzá e hametz é que o hametz cresce, pão fermentado, enquanto a matzá permanece achatada. O crescimento do hametz é uma alusão ao egoísmo, a tendência de alguém se tornar inchado, orgulhoso, com amor próprio, com ego inflado. Então, o Eterno nos proibiu de comer hametz nesse período para lembrar que nós, tal como nós nos libertamos do pecado, saindo do Egito, metaforicamente, nós temos que nos libertar de hametz, porque hametz, a massa fermentada, é símbolo do mal. Na Brit Hadashah, Yeshua usa para nós evitarmos o hametz. Yeshua fala para evitarmos o hametz. Shaul Paulo, ele fala, vocês não sabem que um pouco de hametz leveda toda a massa? E ele fala que nós não deveríamos celebrar com hametz. Nós deveríamos celebrar com a matzá, da sinceridade e da verdade. Então, o hametz é símbolo no pensamento judaico, é símbolo de algo ruim. Os rabinos nos ensinam que é símbolo de Yetzer Hará, da inclinação para o mal. Os rabinos chamam que hametz é Yetzer Hará e chamam de o fermento que está na massa. Isso está no Talmud, em Berachot 17a, no Midrash, em Bereshit Rabbah 34:12, no Yalkut Hut 601. Então, o hametz é esse símbolo de Yetzer Hará, de coisa ruim, da inclinação para o mal, do fermento, do egoísmo, do orgulho. Agora, a matzá não. Ela é... Veja, o orgulho é algo inchado, a matzá ela é achatada, porque ela é símbolo de bitul, anulação. É aqueles que se diminuem para que Hashem cresça, para que Yeshua cresça dentro de nós. A matzá é uma massa contraída porque nós fazemos bitul, nós anulamos a nossa vontade para fazermos a vontade do Eterno. É símbolo daqueles que fazem uma abnegação da sua própria vontade para cumprirmos mitzvot da Torá. Ok? Então, isso é uma simbologia importante. Outra coisa, a Torá fala, e na Haggadah tem isso, eu estou já pulando e fazendo um compacto, a Haggadah fala que a matzá é comida por quê? Porque o povo de Israel saiu tão rápido do Egito que não houve tempo de que o pão fermentasse. A saída foi tão veloz que não houve tempo da massa fermentar. E aí nós comemos matzá. Isso é um símbolo de que o livramento do Eterno é veloz. O livramento do Eterno é rápido. O livramento do Eterno acontece em um piscar de olhos. E assim será a vinda de Yeshua. Yeshua falou, tal como o relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E ele fala que a vinda do Filho do Homem seria tal como um ladrão que vem à noite, que ninguém espera. Então o que Yeshua quer ensinar e o que os nossos sábios ensinam, que a Geulá pode vir rápida, em um estalar de dedos. Então você tem que estar preparado. O que você tem feito pela Geulá? Você é como as virgens prudentes que estão com óleo na lamparina, ou você é como as virgens nécias que estão sem o óleo? E o óleo aí é símbolo de Ruach HaKodesh, é do espírito de santidade de Hashem. Santidade não é para você ficar no oba-oba não, né? Como alguém fica aí sapateando, dando cambalhota. Espírito de santidade é espírito que você se santifica e você vive em pureza, você vive longe do pecado, você vive como um homem santo aqui na terra. E aí sim, você estará apressando a vinda de Yeshua, conforme eu citei antes, e aqui eu até achei o texto, 2 Kefá, 2 Pedro 13:12, em que ele fala que nós temos que apressar a vinda do dia de Elohim, que é a vinda do dia de Yeshua aqui na terra. Então a matzá também tem essa ideia de algo que é apressado. A massa não fermentou porque Israel saiu do Egito
de forma apressada e que a redenção venha de uma forma rápida, mas que eu e você, nós trabalhemos pela redenção. Você tem que trabalhar para a redenção. Você não pode ficar na sua zona de conforto. Então agora nós vamos fazer aqui uma brachá sobre o pão e da matzá para comermos. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotz lechem min haaretz. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu bemitzvotav v'tizvanu alachlat matzah. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que fizeste que saísse o pão da terra. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste comer a matzá. Então, comamos a matzá. Na Querá, nós também temos maror, a erva amarga. E na Torá, o Eterno disse que nós deveríamos comer a erva amarga. Está na Torá, nós deveríamos comer a erva amarga em Pêssar. E isso é para simbolizar a amargura, as dificuldades do povo de Israel no Egito. E maror, a erva amarga, ela é colocada no centro da Querá. E o Rebbe Maharash, ele explica que maror, que é a erva amarga, evoca a ilimitada misericórdia divina. Por quê? Porque quando nós estamos com uma amargura em nossas vidas, nós sofremos, nós temos tribulações, aflições, lutas, nós passamos por muitas dificuldades. Às vezes a nossa vida parece que está amarga, como o maror, que é a erva amarga, tal como os escravos hebreus no Egito. E a nossa vida muitas vezes parece que tem uma amargura só. Mas, como disse o Rebbe Maharash, maror evoca a misericórdia ilimitada de Hashem, porque quando nós estamos vivendo a amargura e quando nós invocamos Hashem, ele nos responde. O Eterno responde àqueles que o buscam com sinceridade. Então, a amargura pode ser algo bom. Por quê? Porque muitas vezes a dor é a forma que o Eterno usa para te aproximar do trono de graça, de misericórdia. Quando a tua vida está tudo bem, você tem dinheiro, saúde, tudo vai bem, muitas pessoas nem querem saber do Eterno. Aí a pessoa pega uma doença, às vezes incurável, aí ela quer buscar o Eterno. A pessoa fica desempregada, com problemas financeiros, ela quer buscar o Eterno. Ela fica com um problema no casamento, ela quer buscar o Eterno. Às vezes você só busca o Eterno em momentos de dificuldades, em momentos de amargura. O certo é buscar Hashem sempre, 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 sempre. Mas muita gente só busca o Eterno nos momentos de amargura. E é nesse momento que você busca Hashem e ele vai te responder. Então, erva amarga, ela lembra isso. E nós que cremos em Yeshua, isso tem uma simbologia de Yeshua muito forte. Por quê? Porque Yeshua, ele tira o amargor da nossa vida. Yeshua, ele vai tirar e ele tira esse amargor. E com ele nós somos muitíssimo abençoados. Então vamos comer um maror, lembrando para que o Eterno derrame misericórdia em nós, ainda que passemos por tribulações em nossas vidas. Desculpe, galera, eu ia comer aqui a brachá que eu não fiz. Eu estava botando e tirei, desculpem aí.
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kirishanu b'mitzvotah v'tizvanu al achilat maror. Amém. Passa aqui uma pazinha. Uma colher. Bem, aqui na mesa nós também temos o Hazeret, que também tem um gosto forte, amargo, um gosto forte. Nós vamos comer também ele, que ele também tem essa simbologia da amargura, da luta, da tribulação e que o Eterno nos livra. Então vamos comer Hazeret. Bem, comemos coisas fortes até agora. E depois de tanta coisa forte, chegou Haroset, que é aquela pasta doce de maçã. E aqui tem vinho, tem figo, o meu tem até também nozes. E tem essa cor aqui, uma cor meia de barro. Deixa eu mostrar aqui na panelinha, que fica melhor para você ver. Tem essa cor aqui de barro, porque simboliza o barro que era pisado pelos escravos hebreus no Egito. Então vejam só, nós comemos maror, que é algo amargo. Nós comemos Hazeret também, que tem esse gosto forte. E agora tem o Haroset, que tem que é uma pasta que tem essa cor de barro, mas ela é extremamente doce. E é para nos lembrar o quê? Que no Egito nós amassávamos o barro. Nós tínhamos um duro trabalho como escravos. Porém, agora nós vamos ter algo doce. Ou seja, a nossa vida vai se tornar doce e vai ter como, um gosto bom em nossas bocas. Nós vamos ser libertos da nossa escravidão do barro, do nosso barro de escravo, do nosso barro existencial, e vamos saborear algo doce. Uma coisa interessante que o Rabino Ashkenazi, na obra Masei Adonai, ele cita que a tradição de você colocar vinho aqui é porque ele fala que o vinho em Haroset é para lembrar um memorial de sangue. E quando nós falamos em sangue, no CD de Pessah, nós sempre vamos nos lembrar, obviamente, de quê? De Yeshua. Nós vamos nos lembrar de Yeshua. Então o Rabino Ashkenazi, na obra Masei Adonai, ele faz uma análise do Talmud Yerushalmi, citando colocar vinho para lembrar um memorial de sangue. E nós, obviamente, sempre nos lembramos de Yeshua. E daí, vejam só, os judeus da Tunísia, eles têm o hábito de comer o Haroset, e depois eles pegam um pouquinho e colocam no umbral da porta do lado da mezuzá. Eles colocam um pouquinho no umbral da mezuzá. E nós que cremos em Yeshua, veja, se aqui tem um vinho que a gente lembra do sangue de Yeshua, da proteção de Yeshua, os judeus da Tunísia fazem isso porque eles falam assim: isso representa o sangue aplicado nos umbrais da porta. Repito, pega um pouquinho de Haroset, coloca do lado da mezuzá. Eles falam que isso representa o sangue, porque aqui tem o vinho, representa o sangue do cordeiro de Pessah, aplicado nos umbrais da porta para proteger aquela família contra o anjo exterminador, tal como no Egito. E aqui, gente, já que tem vinho, isso lembra Yeshua, eu posso fazer uma leitura messiânica disso, dizendo que isso representa a proteção. É o sangue de Yeshua que está nos nossos umbrais. É o sangue de Yeshua que ele é aplicado para trazer proteção para a tua casa, para a tua família, proteção para todos aqueles que creem e que servem Yeshua verdadeiramente. Ok? Então vou comer aqui um pouquinho do Haroset.
Depois eu boto ali na mezuzá ali do lado. Na liturgia, né, eu estou fazendo um compacto de algumas coisas. Com crianças, geralmente você explica para as crianças também. Elas perguntam, né, o significado de toda a liturgia e nós explicamos que isso é o sacrifício de Pêssar e há uma explicação dos motivos para as crianças de o porquê estamos fazendo tudo isso. Vejam só, tudo isso, conforme nós estamos vendo, aponta para Yeshua, que é o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. E é o Seder de Pêssar que Yeshua fez, e eu vou ler para vocês uma tradução de Matai 26, 17 a 31, é o Seder de Pêssar que Yeshua fez. E Yeshua não fez Santa Ceia, como pensam os cristãos. Não foi um rito diferente. Yeshua celebrou Pêssar. Por isso que muita gente não sabe que nós não fazemos Santa Ceia, porque isso não existe Santa Ceia. Nós celebramos o Seder de Pêssar, tal como Yeshua celebrou. Então vejam só, nós vamos ler aqui, você pode acompanhar, abre aí para ler comigo, Mateus 26, 17 a 31, que você vai ver que o que ele celebrou é isso que nós estamos celebrando. E ele aproveitou esses elementos para mostrar que as coisas apontam para ele. Até me perguntaram, por que em Mateus não fala sobre erva amarga, não fala sobre isso, não fala sobre aquilo? Mateus pegou os elementos principais e resumiu. Imagina ele ter que escrever um tratado completo. Ele fez um resumo do que Yeshua falou, que representa por excelência ele. Mas na verdade tudo aqui que nós estamos fazendo, tudo isso aponta para Yeshua. Então acompanhe comigo a leitura. Mateus 26, a partir do verso 17. Eu vou ler aqui uma tradução de um manuscrito. E no primeiro dia de Hag Matzot, os talmidim se aproximaram de Yeshua dizendo: onde quer comer o Pêssar? Ou seja, não é onde você quer fazer a Santa Ceia cristã, não tem nada disso. Onde você quer comer o quê? O Pêssar. É Pêssar. E ele diz, e Yeshua respondeu: vão à cidade, à casa de alguém e digam-lhe: o mestre disse, o meu tempo está próximo e com você eu irei celebrar o Pêssar com os meus talmidim. Era muito comum no primeiro século as pessoas irem a Jerusalém e celebrar a gente até vê, né, que foi um quarto superior. Era muito comum porque havia quartos superiores para os visitantes. Pêssar é uma das 3 festas de peregrinação, são Pêssar, Shavuot e Sukkot. A cidade de Jerusalém lotava de peregrinos, então havia um lugar destinado para os visitantes. Então Yeshua dá essa ordem. E daí continua. Os talmidim fizeram como Yeshua lhes ordenara e prepararam o Pêssar. E quando chegou a noite, ele sentou-se à mesa com os 12 talmidim. E enquanto comiam, disse: em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Um de vocês vai me trair. E a ira deles se acendeu sobremaneira. E cada um começou a perguntar: acaso sou eu, meu senhor? Ele, porém, respondendo, disse: aquele que põe a mão no prato comigo, esse irá me trair. Vejam, Raverim, aqui Yeshua está falando, carpaz, a gente viu que a gente molha, Isso daí provavelmente é uma alusão a carpaz. Porque eu fiz aqui, a gente meteu a mão no prato. E geralmente na época de carpaz eles faziam no mesmo prato. Até aqui ontem eu e minha esposa fizemos no mesmo. E certamente o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por cuja mão o Filho do Homem for traído. Seria bom para aquele homem não ter nascido. Então Yehudá, que o traiu, disse: sou eu, rabino? Muita gente fica chocado, né? E Yeshua era o quê? Ele era rabino, gente. Ele não era pastor evangélico, não era nada disso. Ele era rabino. E ele respondeu: você o diz.
E sucedeu que quando se sentaram para comer, Yeshua tomou o pão, que era uma matzá, tendo abençoado, partiu o pão e deu aos talmidim. E dissem: tomem e comam isto, que é o meu corpo. E depois ele pegou o cálice, o abençoou e deu a eles e disse: bebam dele todos vocês, porque este é o meu sangue, o sangue da Brit Hadashá, que é derramado por muitos para expiação dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira até aquele dia em que com vocês eu beberei o novo vinho no reino do meu Pai que está nos céus. E depois eles citaram Terrilim e foram para o Monte das Oliveiras. Vejam só, a matzá representa o corpo de Yeshua. E nós comemos a matzá em memória de Yeshua. E aí nós vamos agora fazer uma brachá. E nós lembramos que Yeshua é o pão vivo que desceu do céu. Isso daqui lembra o corpo de Yeshua, conforme também está em 1 Coríntios 11, 23, 24. Porque naquela noite, Yeshua, ele tomou o pão, fez a brachá, quebrou o pão e disse: tomem e comam, isto é o meu corpo que vos é quebrado, façam isto em memória de mim. Então agora nós vamos fazer uma brachá da matzá e nós vamos comer a matzá, lembrando Yeshua HaMashiach, lembrando o sacrifício de Yeshua HaMashiach. Vamos fazer aqui a brachá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kirishanu bemitzvotav vetizvanu alachilat matzah. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste comer a matzá. Comamos a matzá em memória de Yeshua HaMashiach. Enquanto você come, eu vou orar por esse ato. Eterno, que ao comermos a matzá, nós possamos internalizar Yeshua dentro de nós. Conforme ensina Hassidut, o rabino Aaron Haskin, comer matzá representa internalizar Mashiach dentro de nós. Achando esse rabino que nem crê em Yeshua, mas ele admite expressamente que comer a matzá é símbolo de internalizarmos Mashiach. Que ao comermos a matzá, que nós estejamos colocando Yeshua dentro de nós, para que os nossos atos, as nossas falas, as nossas ações sejam compatíveis com o que Yeshua ensinou e nós sejamos dignos de Yeshua HaMashiach. Eterno, que possamos ter uma vida como o Mashiach ensinou que nós deveríamos levar. Nós oramos e te agradecemos e que isso seja um ato espiritual. O ato, Pai, nós não estamos apenas comendo, que tudo que é feito na terra seja ligado nos céus nesse momento. Todos aqueles que estão comendo a matzá agora, que eles sejam conectados com o espírito de Mashiach, que eles sejam conectados a altas regiões celestiais. Vá liberando Hashem santidade, vai liberando presença de Mashiach, vai liberando autoridade espiritual, vai fornecendo cura, vai liberando autoridade no mundo espiritual para que as pessoas proclamem Yeshua com total autoridade. Vai liberando dons de cura, dons para expulsarmos demônios e curarmos enfermos, dons para pregarmos Yeshua,
dons para que vejamos sinais, prodígios e maravilhas em nome de Yeshua HaMashiach. Eterno, levanta o teu corpo, levanta o teu exército, aqueles que te servem, aqueles que andam em novidade de vida, aqueles que são guerreiros, que se unem ao teu exército e cumprem Torá e cumprem mitzvot, e cumprem e dão o testemunho de Yeshua. Eterno, que nós sejamos um grande exército em tuas mãos. Eterno, vá fazendo, Pai, o sobrenatural, vá abrindo as portas dos céus e abençoando cada um de nós, que todos nós sejamos totalmente transformados, regenerados e que sejamos impactados pelo poder de Yeshua HaMashiach. Eterno, nós cremos, Pai, na Tua bondade, na Tua misericórdia, em nome de Yeshua HaMashiach, que tenhamos autoridade espiritual, no nome de Yeshua. Amém, amém. Gostaria de ler aqui também, nós comemos a matzá, e aqui na oração eu até terminei falando, vejam o que fala o rabino Aaron Raskin, explicando por que nós comemos a matzá e por que nós bebemos o vinho. Ele diz assim, a parte principal da refeição do Mashiach, olha só, um rabino que nem crê em Yeshua, o que ele vai falar? A parte principal da refeição do Mashiach é comer a matzá e beber 4 copos de vinho. Qual é o conceito da refeição do Mashiach? Por que devemos comer e beber? E ele diz assim, a resposta é simples, pois não é suficiente que pensemos sobre Mashiach, ou falemos sobre Mashiach, mas nós temos que interiorizar Mashiach. Ao comermos a refeição de Mashiach, estamos internalizando o conceito do Mashiach em nossos corpos. Isto que nós fazemos é real. Comer aqui, gente, não é comida não, isso é um ato espiritual, isso é real. E ele diz, nós trazemos isto para o mundo da ação. Então nós infundimos cada ato que praticamos com a aura e com o brilho do Mashiach. E talvez possamos dizer que especificamente vinho e matzá são cruciais para esta refeição. Porque a matzá é o alimento da fé. Ao comer a matzá, estamos a reforçar a nossa fé na vinda do Mashiach. Olha só, ele está dizendo que quando a gente come matzá, isso é um testemunho. Isso reforça a nossa fé na vinda de Mashiach. E ele diz, acreditando que ele possa vir até hoje. E ele diz, o vinho representa a ideia de simra, alegria, que temos alegria em aguardar a vinda de Mashiach. E ele termina assim, de maneira que nós sabemos que ele, o Mashiach, está chegando. E por isso, ele conclui, nós estamos tão felizes, porque ele está prestes a chegar. Yeshua está prestes a chegar. Yeshua está chegando, meu povo. Então, comer matzá e bebermos o vinho é internalizarmos Mashiach. É uma expressão da fé. Não é apenas um ato físico, é um ato espiritual na nossa crença. Ok? Gente, na Haggadah de Pessah, no meio da Haggadah, depois há a refeição de Pessah, né? Muita gente pode estar me assistindo, né? É cristão. A Santa Ceia, né? O sujeito dá um negocinho, né? Dá uma migalha miserenta pro cara comer. Nos judaísmos não tem isso, dá um negócio miserento. Ceia é ceia, é comida. Então nós vamos fazer agora, na liturgia, tem uma parte que você interrompe para comer. Então eu vou encerrar aqui a transmissão para comer literalmente, não é comer igual o sujeito está acostumado a comer um pãozinho miserento, não. Nós vamos comer de verdade, vamos comer, beber, vamos nos alegrar. E aí a liturgia assim, tem essa refeição de Pessah e depois retorna a liturgia. E depois
da comida, a liturgia é muito mais rápida, acaba em 20, 30 minutos. Então, olha só, eu vou voltar, deixa eu botar aqui, 9h30, né? 9h30, bota aí, nós vamos voltar para dar um tempo de você comer, de você fazer o agradecimento da alimentação, Bicata Amazon, de você descansar, mas 9h30 eu vou voltar aqui para fazer a parte final, que demora uns 20, 30 minutos, e daí a gente acaba mais ou menos umas 10 horas, ok? Inclusive, nós só comemos a matzá representando Yeshua, mas tem a parte do vinho, representando o sangue da Brit Hadashah, da expiação, que isso você vai ver que é depois da refeição. É depois da refeição isso. Então nós vamos fazer isso, ok? Então eu vou encerrar aqui a transmissão. Peço minha esposa para ir se dirigindo ali para a gente encerrar. Eu vou encerrar e depois, 9h30, nós voltamos já alimentados, já agradecemos. E aí a gente tem esses 30 minutos finais, 20 a 30, para fazermos o final da liturgia. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. E te vejo daqui a pouco, 9h30. Chag Pesach Sameach.